fogo em teus olhos, consigo enxergar um amor furioso, mas gentil. Amor furioso, mas gentil. E quando me envolve, meu mar se acalma. Me surpreendes com tua paz. Me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão. Me entrego às tuas palavras de vida eterna. Com fogo em teus olhos, consigo enxergar um amor furioso, mas gentil. Amor furioso, mas gentil. E quando me envolves, meu mar se acalma. Me surpreendes com tua paz. Me surpreendes com... Sim, Senhor! Aonde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão. Me entrego às tuas palavras de vida eterna. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão. Me entrego às tuas palavras de vida eterna. Hey, yeah. Só tu tens as palavras. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos, yeah, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz. Não há como escapar, não há como. Se eu subir aos altos céus, ou no vale
de mim eu ouvirei, dentro de mim. Pra onde eu posso me ausentar da tua poder, se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego às tuas palavras de vida eterna. Começa a falar para Ele que você pertence a Ele. Fala: Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou teu para sempre. Jesus, somos teus. Somos teus. Não há como escaparmos da tua presença, porque se nós vamos ao mais alto monte, ali o Senhor está. Se vamos ao mais profundo abismo, ali o Senhor nos encontra. Somos teus, Jesus. Somos teus, Jesus. Somos teus. Sinto o vento a soprar minha direção, tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória, glória, glória vem. Glória, glória, glória vem. Sinto o vento a soprar em minha direção, tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, um rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória, glória, glória vem. Glória, glória, glória vem. Glória vem. Mostra-me os teus caminhos e faz-me ver os teus olhos. Entre os querubins te ouvir, te conhecer no mais profundo. Mostra-me os teus caminhos e faz-me ver os teus olhos. Entre os querubins te ouvir, te conhecer no mais profundo. Glória, glória, glória. Vamos clamar pela glória. Glória, glória, glória. Levante suas mãos e vamos juntos. Glória, glória, glória.
Há um clamor em nós, há um clamor em nós, que a tua glória repouse sobre esse lugar. Choranana, choranala, larabaxe, xerema, choranai, rocotomo, yerelera, babassora, babaxe. Sim, sim, xarabassora, yeranai. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos esticar o nosso espírito. Comece a orar em línguas no teu lugar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Vamos atrair a presença de Deus. Vamos atrair a presença de Deus. Sim, Deus, expanda a nossa capacidade de te sentir. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o teu lugar.
Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Vamos declarar bem forte: não há ninguém mais importante que Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar entre nós, Jesus. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia. Vamos nos unir ao céu e cantar: porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia. Porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim.
sem fim. Yeah. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor. Vem. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar. Vamos, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos, não deixaremos, não, vem e toma o teu lugar de honra. Que sejas o primeiro, sejas o primeiro, sejas o primeiro, sejas o primeiro, Jesus. Sejas o primeiro. Oh, oh, contemplamos tua beleza, contemplamos tua grandeza, Jesus. Contemplamos tua beleza, contemplamos tua grandeza, Jesus. Os teus passos que me encontram ao entardecer nesse jardim, gentilmente sigo a tua fragrância, me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui.
Enquanto tu escreves uma história de amor, história de amor em mim. Ouço os teus passos que me encontram ao entardecer nesse jardim. Gentilmente sigo a tua fragrância, me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor, não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo.
respondo ao teu amor que diz pra mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro, não há. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Oh, quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Vamos cantar. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso, não há outro além, não há. Rei da glória, quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor,
quão grande és tu, quão grande és tu. Quando avaliar nas matas e florestas o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, então minha quão grande és tu, 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 yeah! Quem aqui esteve domingo passado? Ok, domingo passado, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série sobre o câmbio celestial. Domingo passado a gente falou sobre o papel nosso, do ser humano, na adoração, e hoje nós vamos falar sobre o papel de Deus na adoração. E daí a gente termina essa essa série, e daí, semana que vem, vocês têm de volta o queridíssimo pastor Teófilo, ok? Então, vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu semana passada. Sem mostrar aí no telão, o pessoal da projeção, a gente vai ouvir aqui
quem presta atenção na aula. Porque essa série não é uma pregação de revelações magníficas, mas é uma aula bem prática para a nossa vida, tá bom? A primeira coisa do nosso papel na adoração em relação a Deus é qual? Aproximar, muito bem. 2, desfazer. 3, permitir, muito bem. E 4, expressar. Então hoje a gente vai ver o que é que Deus faz quando nós fazemos cada parte desse papel nosso. Então, cada vez que a gente faz uma coisa, Deus faz outra coisa, e assim por diante. E daí a gente vai fechar esse ciclo inteiro. Então, preste muita atenção, tá bom? Vamos abrir agora em Gênesis 3, de 8 a 9. Gênesis 3, de 8 a 9. Aqui fala um pouquinho sobre Adão e Eva, tá bom? Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Então aqui a gente lembra que Adão e Eva provavelmente tinham um momento com Deus todos os dias. Porque quando Deus apareceu para passear no jardim, o que acontece? Ele não acha eles. Aonde estava Adão e Eva? Eles estavam escondidos entre as árvores. E para pensar bem, assim, é meio ridículo, não é? Como que você consegue esconder de Deus? Eu não consigo. Agora, vocês já brincaram de esconde-esconde com uma criança? Quem aqui já brincou de esconde-esconde com uma criança? É muito legal brincar de esconde-esconde, não é verdade? Só que às vezes, nós adultos, nós sabemos onde a criança está. Só que a gente finge não saber. Então a criança está ali, debaixo do sofá, com o tênis para fora, assim. E você anda pelo sofá e fica falando: cadê ele? Cadê Luquinhas? Cadê Luquinhas? E está lá o tênis gigante para fora, a perna dele para fora. Até que você dá um tempinho para a criança se sentir que ela ficou muito tempo escondida. E até que você chega e fala: oh, achei! Quem já fez isso? Papai e mamãe? Ok, todo mundo já fez isso. Deus, Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você esteve e Ele sabe onde você vai estar. Ele sabe tudo. Mas Ele ama nos encontrar. Ele ama nos procurar. Não é verdade? Então, aqui, eu acho lindo que aqui não é depois que eles foram expulsos dos jardins. Daqui é desde o início, antes do pecado entrar. Naquele momento, claro, o pecado tinha acabado de entrar. Mas antes de eles serem expulsos do jardim, Deus já estava procurando Adão e Eva. Por quê? Porque Ele estava priorizando o relacionamento dele com Adão e Eva acima do erro que eles tinham cometido. Muitas vezes nós somos como Adão e Eva, nós escondemos na nossa culpa, na nossa condenação, nosso sentimento de ai, 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 eu ferrei tudo. Mas Deus, Ele está muito mais preocupado com outra coisa. Ele está muito mais preocupado com o nosso relacionamento com Ele. Amém? Hoje, você pode esquecer tudo que eu falei, mas eu quero que você saia daqui lembrando de uma coisa, que a coisa mais importante para Jesus não é o que você vai fazer por Ele, não é o que vai acontecer nesta terra, não é quem vai revolucionar o mundo, mas sim quem são aqueles que têm relacionamento íntimo com Ele. É isso que Ele pensa. E é isso que Ele sempre vai pensar. Um dia essa igreja vai acabar, não que eu não sou pessimista, tá, César? Eu amo a construção, a expansão, yay, tá? Mas um dia tudo vai embora. Um dia eu vou ficar enrugada, já vou ficar um pouquinho mais, amanhã eu faço 33 anos. A idade de Jesus. E um dia tudo se vai. Um dia as nossas casas ficam velhas, nossos carros ficam fora da moda, tudo se acaba, mas aquilo que resta é aquilo que nós construímos entre nós e o Senhor.
Porque até o ministério se vai, sabia? Tudo se vai. Mas aquilo que resta é nós e Jesus. Então, desde lá, desde o Éden, Deus está falando, onde você está? E hoje Deus pergunta para você, onde você está? Claro que Ele sabe onde você está. Mas esse convite que Ele faz, onde você está, é o quê? Para a gente sair do lugar de vergonha, para a gente sair do lugar do nosso erro e se aproximar a Ele, colocando Ele em primeiro lugar. Vamos lá, número 1. Semana passada a gente falou que número 1, nosso papel era o quê? Aproximar. Então, é como se Deus estivesse lá naquele canto, aqui é o meio e aqui sou eu. Daí acontece, Deus, nós fizemos esse papel, nós nos aproximamos até Ele. Nós chegamos até Ele. E hoje nós vamos entender o que é que Deus fez do outro lado. Ele não ficou lá parado pensando, chega um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Quando você sofreu um pouquinho, Deus chegou até você. Deus não faz isso. Ele já estava aqui, e Ele já está aqui, e Ele está, vem logo, vem, eu estou aqui. Assim é o amor dEle. Como que eu vou provar isso? Vamos abrir aqui em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E um dos livros menos lidos, mas é um dos mais legais. Então, se você nunca leu Apocalipse, leia. Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está falando o quê? Que Ele está à porta, Ele está batendo. Para Ele entrar na sua casa e te dar bronca, porque você errou? Sim? Para entrar na sua casa e te dar direções do seu chamado? Sim? Para entrar na tua casa e colocar tudo em ordem, porque está uma bagunça a tua casa? Entra na minha casa. Não, Jesus, Ele quer entrar na sua casa para fazer o quê? Comer. A melhor coisa da vida é comer, não é, gente? Tá bom, tá falando aqui a que gosta de comer. Por quê? É na mesa, que a gente falou uma série ano passado, que temos comunhão com Deus. Deus, Ele quer entrar, Ele quer se aproximar, não porque Ele quer fazer alguma coisa que tem relacionado com os outros. Não, Ele quer fazer algo entre você e Ele. Ele deseja isso, essa troca, esse câmbio celestial. Nós damos para Deus uma merrequinha de adoração em comparação com o que os anjos dão para Ele. Mas mesmo assim, Deus, Ele vem e Ele derrama uma abundância na nossa vida. Fala, ufa. Porque se Deus te desse a mesma medida que você dá para Ele, você daria muito pouco. Estou falando sério, não estou? A gente ganharia muito pouco, mas a gente ganha além do que a gente pensa, imagina e sonha. Esse é o nosso Deus lindo. Agora, de todas as religiões que existem no mundo inteiro, a única religião que fala de um Deus que deseja ser conhecido é o cristianismo. Todas as outras religiões falam de deuses, que a gente sabe que não existe, mas de deuses que desejam ser venerados, temidos, desejam sacrifícios. Mas Deus, o nosso Deus, Ele é o único que deseja ser conhecido. Ele deseja você. Ele deseja quem você é e não o que você faz. Esse é o nosso amor que nós temos disponível toda hora. Quando Deus ele pede para Moisés construir o tabernáculo, o que Ele queria daquele momento? Ele queria um caminho para o coração do homem. Não é que Ele queria um momento de ser adorado pelos homens e de provar para os homens que Ele era muito bom. Deus não tem nenhum complexo de inferioridade. Deus não é complexado, né? Deus não tem baixa autoestima. Deus não é inseguro. Deus não precisa da gente. Mas Ele quer a gente. Então, quando nós nos aproximamos, Ele se aproxima com expectativa. Vamos ver aqui em Lucas 15. Em Lucas 15, nós vimos aqui
que Jesus ele conta a parábola daquele pastor que tinha 100 ovelhas. E aquele pastor, ele perde uma ovelha e ele deixa aquelas 99 para correr atrás daquela uma ovelha perdida. Agora você que nunca tinha ouvido essa história, você agora entende a música que a gente canta aqui, né? Não há amor maior que aquele que deixou. Vamos lá, conte comigo. As para me procurar. Se você tá afinado aí, César. E daí a gente às vezes ouve essa música, tinha gente que me perguntou: o que é 99? É dessa história aqui, tá? Deus, ele deixou as 99 para me procurar. Eu sou essa ovelha que Deus parou tudo para me achar. Quem sente que você também é essa ovelha? Não importa se você teve uma vida difícil ou não, se as coisas foram fáceis ou não, se você errou pra caramba ou não errou quase nada, mas Deus, ele veio com amor e ele te encontrou, porque senão você não estaria nessa cadeira hoje. Não é verdade? E se você nunca encontrou o amor de Jesus e você está nessa cadeira é porque ele te ama pra caramba, e por isso que você está nessa cadeira, para você ouvir que ele te ama incondicionalmente. O terceiro ponto que Deus mostra que ele se aproxima com expectativa. Agora vamos abrir em Lucas 15, 20. Esse versículo, ele é incrível. Nesse versículo, é a história do filho pródigo, que o pai está provavelmente esperando o filho dele voltar. Então aqui diz assim, que quando o filho estava a uma longa distância, o pai o viu e teve compaixão, e assim correu até ele. Então o filho pródigo, ele sai, torra a herança dele, se arrepende, vai voltando para casa, falando: eu preciso pedir para o meu pai pelo menos me aceitar como servo, porque eu fiz muita coisa errada, eu preciso de perdão. Agora o pai, ele não faz o que a gente acha que geralmente as pessoas fazem. O pai não fica assim: ó, lá vem o cara lá que foi ingrato, lá vem aquele lá que torrou todo o meu dinheiro, viu? Não falei? Viu? Aquela frase que a gente odeia ouvir, né? Viu? Não falei? Não fala isso para ninguém, tá? É feio falar isso, tá? Fecha parênteses. Daí, não, o pai não, ele vê o filho, ele se enche de compaixão e ele corre até o filho dele e abraça ele. Em nenhum momento o pai ficou falando: cadê o dinheiro, filho? O que você foi fazer? Hein? Me conta. Como assim? Não, ele faz o contrário. Ele fala: meu filho estava morto, ele está vivo, vamos fazer um banquete para ele. Eu amo que Deus, ele vem com tanto amor, e o amor dele é suficiente para te constranger, e a bondade dele é suficiente para te levar ao arrependimento. Muitas vezes a gente coloca o poder do amor numa caixinha minúscula. O poder do amor de Deus, ele é suficiente. Fala: ele é suficiente. Ele é suficiente para transformar a sua vida. Ele é suficiente para quebrar as cadeias que estão te prendendo. Ele é suficiente para trazer arrependimento na sua vida. Amém? Então esse é o nosso Deus maravilhoso. Mas quantas vezes nós temos nos aproximado, que nem a gente falou semana passada, e nós não temos visto que Deus também se aproximou com expectativa, esperando a gente. Eu tinha uns 16 anos e eu fui dormir. Não, uns 18 anos e eu fui dormir. E aquela noite Deus resolveu não me deixar dormir. Quem já passou por isso? Você quer dormir e ele fica lá: então, vamos conversar? Quando Deus faz isso comigo é legal. Quando o irmão fazia isso comigo eu não gostava. Meu irmão voltava tarde de casa e ele queria conversar. Eu amo dormir cedo. Essa hora eu já estaria na cama. Brincadeira, não estaria não. Mas, aquele dia eu fui dormir e Deus ficou lá me chacoalhando. Eu falei: tá bom, vou acordar. Ele falou: senta na cama um pouco. Eu sentei. Ele falou: eu quero te levar num lugar. Eu falei: ok. Já eram 3 da manhã, eu falei: pode me levar a qualquer lugar.
porque meu quarto não é muito interessante. De repente eu tive uma visão, e Deus me levou num lugar que era uma biblioteca, e ela era redonda, e era linda, era uma sala chiquérrima, assim, com uns tapetes chiquérrimos, e tinham 2 poltronas de veludo vermelho. Eu amo veludo vermelho. É um dos tecidos que eu mais amo na vida. E é meu sonho ter um na minha casa. E daí eu vi aquelas 2 poltronas vermelhas. E tinha um senhor sentado numa poltrona. E ele era muito, mas muito bonito. Só que eu não conseguia ver o rosto dele porque era muita luz. E havia uma outra poltrona. E quando ele falou assim para mim, pode sentar? Eu fiquei até com medo, que eu estou de pijama e é muito chique sentar nessa poltrona. Mas eu fui e sentei. E sabe quando você... Quem já viu aquele travesseiro da NASA? Que você aperta dele e volta assim, no formato da sua cabeça? Então, a poltrona era assim. Ela me encaixava perfeitamente. Então, eu sentei assim, ela fez... Eu encaixei certinho, porque ela era feita para mim. Quem aqui tem um sofá em casa que você senta todo dia no mesmo lugar, ele fica até com a marca assim do seu corpo? A poltrona era assim. Era o meu lugar. Era o meu cantinho. E quando eu sentei, aquele homem que eu não conseguia enxergar a face, brilhava tanto, que ele falava assim, ai filha, você sempre vem aqui, mas essa semana você está corrida, né? Eu fiquei te esperando hoje às 6 horas, você não estava aqui. E eu parei, eu falei, o quê? E naquele momento, daí a visão desapareceu, e eu falei, poxa Deus. E 6 horas era a hora que eu sempre orava, era a hora que eu sempre tinha meu tempo com Deus, 6 da tarde. E aquele momento eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor sempre está me esperando. Às vezes a gente pensa que Deus está ocupado resolvendo os problemas mundiais, que tem gente que está sofrendo muito mais que a gente. Isso é tudo verdade. Mas Deus, Ele é infinito e Ele pode te dar atenção individualizada e focada para sempre, pela eternidade. Porque você é o favorito dEle. Mas se nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima com expectativa, mas nós não enxergamos a expectativa daquele que Ele veio nos encontrar, nós não valorizamos aquele momento. Nós nos aproximamos e simplesmente porque é uma regra, porque a gente precisa. Mas vamos além agora. Número 2. O que a gente falou semana passada? Desfazer. Quando nós nos desfazemos, Deus nos purifica e nos convida a participar. Vamos abrir em Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. A gente vai abrir bastante a Bíblia, vai anotando tudo aí, depois vocês podem ler com calma, ok? Isaías 6, de 1 a 8 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tudo isso é Isaías falando, tá bom? Daí um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ali está Isaías, ele tem um encontro sobrenatural com a santidade de Deus. Ele se desfez e ele está diante do Senhor. E naquele momento ele fala: eu sou impuro. Um anjo vem, pega uma brasa do altar, que provavelmente estava muito quente, coloca nos lábios dele.
E por que o anjo colocou nos lábios dele e não no braço, no coração, na cabeça, na nuca? Por que ele vai justo na boca? Porque a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Deus, ele não quer apenas transformar aquilo que sai de nós. Ele quer transformar o canal que vai até a raiz de nós. Deus não está preocupado muito com o seu comportamento. Seu comportamento é um resultado de algo interno. Deus está muito preocupado com o seu coração. Nós podemos mudar o nosso comportamento. Como que você muda seu comportamento? Disciplina, foco, força, dedicação. Como que você muda seu coração? Nenhum desses que eu acabei de falar. Quem muda nosso coração é o Espírito Santo. Amém? E isso exige outras coisas de nós. Que a gente falou semana passada. Permissão. Estar diante da presença dele. Então, Isaías, ele chega diante da presença de Deus, da santidade de Deus, e naquele momento Deus começa a purificar ele. Agora, Deus, ele não quer que você seja puro, bonitinho, limpinho, cheirosinho, para você só ser isso. Não, se vocês forem olhar aqui nos últimos versículos, Deus, ele fala assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus não está te purificando e te transformando para você ser uma pessoa bonitinha. Não, Ele está te preparando para você participar do que Ele está fazendo. Deus está fazendo algo nesta terra e é o propósito da nossa vida participar do que Ele está fazendo. Não porque é obrigação, mas porque nós somos amigos. É impressionante que quando nós gostamos de alguém e alguém gosta de uma coisa, a gente participa daquilo que a pessoa gosta, não é verdade? Quando nós somos amigos de Deus, aquilo que Deus está fazendo também se vira uma coisa importante para mim. Então, Deus, ele chega, ele toca Isaías e ele prepara Isaías. Eu creio que Deus poderia mudar esse nosso Brasil num estalo de dedos, não é verdade? Ele poderia fazer todos os seus familiares ficarem com saúde, fazendo assim, pá! Sei lá, ele não faria isso, mas... Vocês entendem? Ele faria qualquer coisa. Ele cuspiu na lama e curou alguém. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas o que ele decidiu fazer? Fazer você e eu participar. Um dia, veio o Titozinho, netinho do tio Jaime, me ajudar a fazer uns cupcakes em casa. Geralmente, eu demoro para fazer uns cupcakes, mais ou menos 20 minutos a massa, asso, enquanto estou fazendo a cobertura, e 1h30 eu terminei todos os cupcakes. Aquele dia eu demorei 6 horas. Por quê? Porque Tito me ajudou. Agora, quando Tito me ajudava, o que acontecia? Ele derrubava as coisas, ele perguntava tudo para mim. O que é isso? Zoe, o que é isso? O que é isso? Para que é isso? Para que é essa baunilha? Para que é isso? Tudo ele perguntava. Ele queria medir a farinha, ele queria misturar, ele queria pôr o bico de confeiteiro no saquinho, ele queria fazer tudo. Agora, vocês acham que eu não gostei daquilo? Imagina, eu amei aquelas 6 horas com ele. Por quê? Porque eu amei que ele participou comigo. Deus ama quando você participa. Amém? E Tito voltou para casa e falou para mim, ele falou para minha mãe no carro, assim, na volta para casa. Ai, pastora Sara, eu amei o meu dia na cozinha com a Zoe. Deus, Ele ama quando nós participamos. E nós também amamos quando nós participamos. Às vezes você está se sentindo inútil. Às vezes você não está se sentindo parte de algo. Às vezes você está se sentindo uma pessoa que não tem valor. É porque tem faltado tempo de estar perante a santidade de Deus. Ouvindo o que Deus está falando. A quem enviarei? E você falando, eis-me aqui. Quem aqui quer falar, eis-me aqui? Amém? Às vezes a gente vê o ministério, um chamado X, uma situação X, um emprego X, como o nosso chamado. Não, o nosso chamado não é um ministério X.
O nosso chamado é estar diante do Senhor e falar: Deus, o que está no teu coração, eu faço. Um bom servo não escolhe serviço. Um bom servo fala: Deus, o que for, eu estou aqui com você. Porque isso te satisfaz. É a presença dEle, é a amizade com Ele que te satisfaz. E não o sucesso de alguma coisa. Porque se, por exemplo, acontece uma coisa, tudo aquilo que você planejou e sonhou, vai água abaixo. Que aconteceu comigo várias vezes. Isso vai me tirar a razão de viver? Nunca. Porque minha razão de viver não é o que eu faço. Não é aquilo que eu acredito ser meu ministério. Se eu nunca mais cantar, se eu nunca mais falar nada, se Deus, sei lá, arrancar minhas cordas vocais para sempre, arrancar minhas mãos, eu amo pintar, arrancar tudo de mim, eu ainda tenho valor? Sim. Eu ainda sou usada por Ele? Sim. Eu ainda sou amiga dEle? Sim. Isso é satisfação nele. Amém? Então Isaías, ele encontra isso diante de Deus e ele fala: eu quero participar. 3. Primeira coisa, nós nos aproximamos, Deus se aproxima de nós. Segunda coisa, nós nos desfazemos, Deus nos purifica. E o que mais? Nos convida a participar. Agora 3, quando nós permitimos Deus agir, Deus nos transforma em sua glória. Fala: transforma. Não é que nem os Transformers. Por quê? Quem já assistiu Transformers? Tá? O Transformer, o que acontece? Ele é tipo um carro e dele vira um robô, certo? Mas daí ele consegue voltar a ser carro de novo, certo? Tá. Você e eu não. Quando Deus transforma a gente não consegue voltar igual, não. A gente é totalmente transformado. Porque se você consegue voltar ao que você era antes, daí você é daquele filme. Você não é transformado pelo Espírito Santo. Ok? Segunda Coríntios 3,18. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 3,18. Esse versículo é super importante, porque ele é tão rico em apenas 3 linhas. Fala assim. Todo mundo já abriu? Mas todos nós, com o rosto que? Descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus está neste lugar? Eita, gente? Okay, tá. Deus está em você? Agora, Deus provavelmente não está se manifestando muito agora. Por quê? Senão você não estaria sentado na cadeira. Você provavelmente estaria no chão, chorando, rindo, alguma coisa estaria acontecendo. Porque existem níveis da presença de Deus. Existe a presença de Deus, que ela está aqui, Ele está andando aqui, mas é outra coisa quando Ele está se manifestando. E daí vamos definir isso como a glória de Deus. Então a glória de Deus é a presença manifesta de Deus. E é somente na presença manifesta de Deus que nós somos transformados. Porque está escrito aqui, de glória em glória. A nossa graça, o nosso esforço nos leva até um certo ponto, mas é somente a graça de Deus que pode transformar as nossas vidas. Então nós podemos fazer o terceiro passo, que é permitir Deus vir transformar a gente. Mas quem vai transformar a gente não é a gente. Fala, ufa, porque dá muito trabalho transformar alguém. Mas por outro lado, é difícil permanecer na transformação. Tem gente que gosta de transformar bem rapidinho assim, né? Faz tudo por cima, tudo por cima. Passa manteiga no pão voando. Sabe essa gente assim? Que não vai lá no fundo. Faz tudo assim. Eu preciso parar de ser uma mulher indecente. Começa a usar roupa menos decotada. Preciso me livrar do espírito de sensualidade. Então só troca de roupa. Que trocar de roupa? Só. É lá no fundo. Aqui dentro. Amém? Eu vou parar de ser uma pessoa emburrada, magoada, amargurada, então eu vou só andar com um sorriso assim, o dia inteiro. Mudou alguma coisa? Só dói as bochechas. Nada mais.
Transformação do nosso interior. É como a gente falou semana passada, é ser um ouro provado pelo fogo. Não é gostoso, mas vale a pena. Amém? Agora, o que é mais bonito aqui, que a gente tem que prestar atenção, é isso daqui. Mas todos nós com o rosto o quê? Descoberto. Para nós sermos transformados, nós precisamos nos livrar de todas as nossas máscaras. Acho que a máscara mais usada hoje em dia é a máscara de sou fortão. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu curo todo mundo. Eu falo em línguas. Eu ressuscito os mortos. Mas o caráter não está transformado. Então você carrega uma máscara de força, de que você consegue. Você nunca pede ajuda. Você nunca se abre. Você nunca se humilha. Ou é outra máscara, máscara de coitadinho. Eu sou dodói, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Tudo isso a gente arranca, ok? Por que a gente arranca isso? Porque está escrito aqui, vamos ler de novo aqui. Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, quando nós estamos com rostos descobertos, a glória de Deus, ela atinge o nosso rosto e nós o quê? Refletimos Jesus. Quando Moisés desce do monte, ele está com tanta glória nele, que acontece? Que ele precisa colocar um véu sobre a cabeça dele, para que as pessoas conseguissem falar com ele, de tanta glória que ele carregava. Nossa identidade, o nosso rosto, deve ser o rosto de Jesus. Quando nós contemplamos a Jesus, ele transforma a nossa identidade, o nosso rosto, no rosto dele. Ah, mas isso é demais para mim. Não é, esse é o seu alvo, esse é o seu objetivo. Deus quer que você seja como ele. Deus não quer que você seja como fulano. Deus não quer que você seja como cicrano. Deus quer que você seja como Jesus. Ele é o seu maior exemplo. Essa é a sua verdadeira identidade. Mas isso só acontece quando estamos diante da presença de Deus. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui tem uma fraqueza na sua vida que você precisa vencer e não consegue vencer? De jeito algum. É que você cai nessa fraqueza dia e noite. E você fala, Deus, eu já desisti disso. Dica do dia. Fique na glória de Deus. Permaneça ali. Permaneça ali. Permaneça ali. Eu era uma pessoa extremamente irritada. Ninguém lembra disso porque ninguém sabia, porque eu era aquela que usava a máscara de boazinha. Então, por fora eu estava assim, cara de paisagem, e por dentro eu estava socando o universo inteiro. E um dia, eu já tinha uns 16 anos, eu estava muito cansada disso, porque eu vivia brava. E Deus subi naquela escada caracol lá atrás, não tinha ninguém aqui dentro, era um dia de semana. Chorei. Eu falei, Jesus, me transforma, Jesus. Por favor, arranca essa irritação do meu coração. Eu sou muito brava. E ninguém sabia, mas era uma coisa que me incomodava. E eu achei que Deus ia falar assim, querida filha, 5 passos para a sua transformação. Ele não falou nada disso. Ele falou 2 palavras, que ele fala para mim até hoje. Ele falou assim, fica comigo. O quê? Fica comigo. Mas eu tenho um monte de problema. Fica comigo. Então, por 1 ano, eu fiquei com ele. Verdade. Ficava brava, eu ia ficar com ele. Ficava irritada, eu ia ficar com ele. De repente, depois de 1 ano, eu nem sei mais o que é ser irritadinha daquele jeito. Essa minha cara aqui de calma, é calma mesmo, tá, gente? Deus, Ele transformou minha vida sem eu precisar ter muito esforço. Mas o meu maior esforço foi o quê? Permanecer nele. Ficar ali com Ele. Estar ali com Ele. Estar ali, porque ali Ele ia me transformando. Amém? A última coisa. Quando nós expressamos para Deus, Deus se expressa e se manifesta a nós. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais
do papel de Deus na adoração. Ele ama essa hora. Vamos abrir em Sofonias 3:17. Sofonias 3:17. Para quem nunca leu Sofonias, vale a pena ler. Eu amo todos os profetas menores. Eles são incríveis. E eles são menores não porque eles são baixinhos que nem eu, mas porque eles são mais curtos, tá bom? É só por isso, gente. Vamos lá, Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus em teu meio, o poderoso, te salvará. Ele se regozijará sobre você com alegria. Ele te aquietará com o seu amor e se regozijará sobre você cantando. Então aqui existem 3 expressões de Deus. A primeira expressão de Deus é que Ele se regozija sobre você. Ele se alegra em você. Ele está neste momento sorrindo para você. Dá um sorriso de volta para Ele. Isso. Tem gente que adora o tempo inteiro assim. Sorria para Jesus. Jesus deve ficar assim, ó. Eu era assim, adorava a Deus assim. E daí minha mãe ficava na primeira fileira assim. Às vezes eu ficava muito séria. Porque eu encontrei Deus numa depressão profunda da minha vida. E eu só via Deus como o salvador da minha depressão. Até que eu fui crescendo mais nele. E eu vejo Ele hoje como o Deus da minha alegria. Às vezes a gente tem que entender que cada faceta de Deus, a gente ainda não descobriu. A gente descobriu assim, acho que 2 ou 3. A gente acha que a gente já é muito crente. Mas Deus, Ele é infinito. E a gente precisa encontrar Ele em todas as fases da nossa vida. Amém? Então, outra coisa que Deus faz, Ele nos aquieta com seu amor. Quem aqui é ansioso? Levanta a mão. Para olhar para o seu redor e ver quantos amiguinhos vocês têm. Tem muita gente ansiosa no mundo. E precisa ser o quê? Aquietado no amor de Deus. Existe uma música chamada Aquieta Minha Alma. E todo mundo acha que ela é minha. Porque é do Ministério Zoe. Eu estou falando isso no live stream, para eu falar uma vez por todas. Eu não sou Ministério Zoe, eu sou Zoe. Ok? O Ministério Zoe faz o maior sucesso nas rádios com a música Aquieta Minha Alma. Toda semana vem alguém agradecer por causa dessa música. E toda semana eu tenho que falar, querida, eu não escrevi essa música, mas glória a Deus pelo Ministério Zoe. Ok? Mas essa música tem uma letra assim, aquieta minha alma, quando ela não consegue mais ficar calada. Aí a gente precisa entender, Deus, aquieta minha alma, para ela se calar, para ela entender que o meu descanso em Ti é o meu poder. O teu descanso em Deus é o teu poder. Amém? Quando você descansa em Deus, daí você tem poder para andar sobre as águas. Jesus, Ele dormiu no barco, assim como Bill Johnson fala, por quê? Ele tinha poder sobre aquelas ondas. Nós só conseguimos dormir na nossa tempestade quando nós entendemos que quando nós descansamos nele, nós temos poder. Então, a última coisa que Deus faz aqui, a que eu mais gosto, é que Ele, aqui em grego, essa palavra regozijará significa dançará. Ele dança sobre nós cantando. Deus, Ele ama se expressar a nós, porque Ele criou as emoções. Tem gente que gosta de falar para mim assim, então, eu estava no louvor, Deus sentiu uma emoção tão forte, mas eu parei, porque eu não queria, sabe, adorar Deus só na emoção. Pessoal, você adora Deus com emoção, amém? E com seu espírito também. Deus criou a emoção. Agora, emoção ruim, de raiva, amargura, não é saudável, mas as emoções saudáveis de alegria, de paixão, de amor, elas devem ser desenvolvidas na nossa vida. Um dia eu estava numa ministração, e a gente foi orar pelas pessoas, e havia um homem muito alto, ele tinha 1,88 m por aí, e eu estava de tênis aquele dia, então eu tinha 1,50 m.
O que aconteceu? Ele estava gritando. Ele erguia as mãos dele e ele gritava: eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nessa velocidade, eu te amo, eu te amo. E daí Deus falou assim para mim: vai lá, fala para ele ficar quieto. Daí eu falei: Deus, eu acho que isso vai ofender ele. Vai lá, fala aqui para ele ficar quieto, filha. Deus, tá bom. Daí eu falei assim: moço. Só que vocês sabem que eu não sou a pessoa mais assim. Meu irmão ia falar: moço! E aí, cara? Eu falo assim: moço. É que nem no restaurante. Eu sou a pior para quando não tem fila para pedir as coisas. Às vezes você tem que... Dizem que na China você precisa chegar chegando, porque se você não chegar chegando, você não pega o seu lanche. Eu ia morrer de fome na China. Daí eu falei assim: moço. Daí não olhou. Daí eu falei: a única solução que eu tenho é usar minhas mãos. Daí eu dei um tapa nele. Pá. Daí ele levou susto assim. Daí ele abaixou o meu nível e olhou para mim e falou assim: oi. Eu falei: então, Deus falou para você ficar quieto. Daí ele falou assim: é? Eu falei: porque ele falou que você está falando que você ama ele, mas ele também quer falar de volta para você. Só que você não está deixando. Dele, tá bom. Ele voltou a erguer as mãos. E naquele momento, ele ficou em silêncio absoluto. E eu vi aquela montanha de pessoa chorando. Assim como um bebê recebendo o amor de Deus. Deus, ele se expressa a nós. Mas nós também precisamos aprender a receber a expressão dele por nós. Amém? Agora, quais as emoções que vocês têm sentido de Deus em relação a você? A gente tem que parar para pensar isso. A gente nem pensa nisso, a gente só pensa na nossa parte. Que a gente busca, a gente fala, a gente clama, a gente paga o preço. Mas isso é um monólogo. Deus quer um diálogo conosco. Os primeiros passos que a gente deu semana passada, aqui, aproximar, desfazer, permitir, expressar, são passos que qualquer pessoa dedicada, disciplinada, perseverante consegue fazer. Tá? Agora, os passos de hoje, daí é outro nível, gente. É o nível de maturidade, de você entender o que Deus está fazendo. Uma coisa é você fazer o que o teu papai e mamãe manda, certo? Outra coisa é você fazer as escolhas certas e entender quando o teu pai está bravo, quando ele não está feliz, por que ele fez aquilo, por que ele não fez aquilo. É outro nível de maturidade. E é esse nível que Deus quer levar a nossa igreja, amém? Deus quer que a gente saia apenas de um lugar de eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu necessito, sim, isso é tudo importante, mas para um lugar de Deus, o que é que você deseja? O que é que você quer? O que é que o Senhor está fazendo? Isso é relacionamento. Vocês podem ver, não me levem a mão aqui, mas adolescente que namora é difícil. Por quê? Sempre pensa, ele vai me dar isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Mas vocês podem ver que quando adulto mais maduro tem relacionamento, ele sempre está preocupado com o outro, mais do que consigo. Porque ele já é mais satisfeito, ele já é mais curado. Nós não somos chamados para ser adolescentes eternos em Deus, em que nós sempre estamos numa posição de dodói, ou uma posição de eu consigo sozinho. Não, nós estamos numa posição de Deus, eu sou teu amigo. Eu estou adorando aqui, porque eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Amém? Então, nesta noite, eu queria que, se você deseja desenvolver esse relacionamento de duas mãos, dupla mão aqui, duas vias, e não só uma, com Jesus, você pode ficar de pé? Eu acho que o que mais falta hoje na nossa geração é prestar atenção. Nós temos
tanta tecnologia. Hoje em dia eles falam que o problema da criança é a informação demais que ela recebe. Se vocês forem perceber quantas informações nós recebemos por dia, vocês já pararam para pensar nisso? Só que isso nos tira o poder de concentração. E muitas vezes nós não conseguimos concentrar no que Deus está fazendo e nem prestar atenção nele. A meditação não saiu de moda. A autoanálise não saiu de moda. Tudo isso faz parte de nós sermos pessoas profundas em Deus. E hoje o nosso desafio é que nosso cristianismo seja profundo. Que o nosso cristianismo não seja só naquilo que nós vemos, naquilo que nós queremos, mas naquilo que Ele está vendo e naquilo que Ele está desejando. Amém? Comece a orar agora, você e o Espírito Santo. Se você deseja isso, erga suas mãos, como se estendendo para Ele, e fala: Senhor Deus, eu quero entender a Tua expressão, eu quero compreender os Teus caminhos, eu quero entender que quando o Senhor vem, brilha a Tua glória sobre mim, eu não posso ter minhas máscaras, eu necessito de Ti, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor. Comece a orar em línguas agora. Vai se enchendo do Espírito Santo. Se você não tem línguas, não faz mal. Apenas fale: Espírito Santo, transforma minha mente. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Sim, Senhor, aumenta a nossa percepção. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Sim, Senhor, vem. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Sim, Senhor. Abre os meus olhos
eu quero te ver. Abre os meus sentidos, quero te sentir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus sentidos, eu quero te sentir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus sentidos, eu quero te sentir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus sentidos, eu quero te sentir. Sim, Senhor. Receba a expressão de Deus sobre você agora. Enquanto Deus se expressa a você, expresse de volta a Ele. Enquanto você arranca sua máscara, deixe Ele refletir e brilhar sobre o seu rosto. Sim, Jesus.